Olá, minha gente, tudo bem? Conforme combinado e proposto no vídeo anterior, nós falamos que iríamos apontar alguns estudos que repetidamente caem com maior frequência nas provas vestibulares, destacadamente vestibulares vinculados ao Enem especificamente. No campo da história especificamente, vale dizer que o conteúdo que mais é recorrente, que mais é comum, é o conteúdo vinculado à história do Brasil. E dentro, mais ou menos assim, em torno de 10 questões, 7 são em História do Brasil, 3 são na parte do que vocês aprenderam na chamada História Geral. Então, dentro do programa de História do Brasil, a maioria das questões centra-se na chamada História do Brasil Colônia, ou no passado colonial brasileiro. E quando a gente fala de Brasil Colônia, nós todos aqui entendemos que o Brasil Colonial é um período muito longo da história, né? Um período que abrangeu, que abarcou os séculos XVI, século da colonização brasileira, a partir da expedição do Martim Afonso de Souza em 1530/1532, né? Séculos, portanto, XVI, século XVII, século XVIII e século XIX, quando o Brasil finalmente livrou-se da coroa portuguesa a partir da proclamação da independência ali no 7 de setembro de 1822. Então, foi um período muito longo, um período bastante longevo da história do Brasil. E por ser um período muito longo, o chamado sistema colonial é um período tão vasto, repito, tão longo da história do Brasil, que há muitas possibilidades de cobrança na prova. Repito, são 4 séculos praticamente, é muito tempo, historicamente falando. Então, sobre o chamado sistema colonial brasileiro, nesse vídeo aqui e agora especificamente, nós vamos falar sobre a estrutura econômica do chamado sistema colonial brasileiro, tá certo? E quando a gente fala em sistema colonial brasileiro, economicamente, eu acho que há 3 questões, eu penso, que nós devemos parar para observar com certa cautela, com certa observância mais apurada, mais acurada. A primeira delas é observar que Portugal não decidiu colonizar o Brasil ali de imediato, quando encontrou o Brasil em 1500. Repare que eu estou usando o verbo encontrou o Brasil, porque a rigor Portugal não descobriu o Brasil, né, gente? E aliás a prova de vez em quando toca nesse ponto. Não descobriu porque, de certa forma, a América já havia sido, então, aspas, descoberta pelos espanhóis no ano de 1492, né, com a expedição de Cristóvão Colombo. Como o Brasil veio a ser, aspas, encontrado pelos portugueses só em 1500, 8 anos depois, a rota para a América já era bastante conhecida dos europeus de algum modo. E diga-se de passagem, Portugal era um país bastante experimentado na arte da navegação nas águas do Oceano Atlântico e, em dada medida, até nas águas do Oceano Pacífico. Isso porque em 1489, Bartolomeu Dias houvera dobrado o Cabo da Boa Esperança. E em 1498, Portugal já tinha chegado às Índias com a expedição de Vasco da Gama. Então, de algum modo, o caminho para as Índias, né, baseado ali no périplo africano, né, contornar sempre o litoral da África para poder chegar à Ásia, era um caminho já bastante conhecido dos portugueses. Então, verdade que Portugal organizou aquela que seria a maior esquadra que Portugal se permitiu organizar, pôde organizar portentosamente, uma esquadra com mais de 24 caravelas, né, um sem número de naus menores, de naus capitâneas, para poder voltar até as Índias, para poder dominar alguns centros distribuidores de especiarias. Calicut, atual Calcutá, Bombaim e Madras. Mas para fazer isso, Portugal então demorou ali aproximadamente 2 anos, só que nesse meio do caminho chegou a notícia de que a Espanha havia realmente encontrado um continente imenso, que no caso era o continente americano, não eram as Índias, e que nesse continente havia uma quantidade fabulosa, uma quantidade esplendorosa de ouro e prata, destacadamente prata, tanto na região do México, onde estavam os astecas e os maias, e na região do Planalto Perú e Boliviano, onde estavam os incas, aqui na América do Sul. Essa notícia, de certa maneira, criou um calafrio em Portugal, porque se a Espanha não chegou ao outro continente, no caso ao continente asiático, as Índias, beleza, mas chegou a um outro continente novo, e nesse continente novo havia uma quantidade tão grande de ouro e prata. Se esse continente era tão grande, se esse continente era tão enorme, havia possibilidade de que, pelo Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, Portugal tivesse ficado com um trecho, um pedaço, um território que fosse desse continente novo chamado América. Então, na expedição seguinte, a de Vasco da Gama, que no caso foi a expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, uma expedição, quero dizer e repetir, uma expedição rigorosamente bem organizada,
para poder voltar até as Índias, solidificar o domínio português em Calicut, Madras e Bombaim, obter o maior número possível de especiarias para poder revendê-las no continente europeu, né? As especiarias variam muito por conta justamente da raridade, por isso é o nome, né, gente? Que especial é uma especiaria, uma derivação etimológica da palavra. Então, o resultado disso é que Portugal organizou uma esquadra poderosa, mas também era de ofício imaginar, né, essa ordem dada, essa ordem executada, essa ordem elaborada, para que a expedição de Pedro Álvares Cabral desviasse a 370 léguas da ilha de Cabo Verde, ali no litoral da África, para poder ir à porção meridional, à porção sul, chegar ao que hoje é o Brasil e prosseguir a viagem, para averiguar o que teria ficado para Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Nesse sentido, não foi propriamente uma descoberta, foi, na verdade, o achamento da terra, que é a expressão usada na carta de Pero Vaz de Caminha, né? O achamento da terra. Né? Logo no primeiro parágrafo é escrito assim: a notícia que vos conta agora é do achamento da nova terra. Né? E lá na frente, repetidas vezes o verbo achar, a verdade, em 4 vezes o verbo achar aparece: achou, achamos, achado, né? A notícia que vos conta é do achamento. Lá na frente é: a terra que agora nessa navegação foi achada. Em momento algum usou-se o verbo nós descobrimos, a terra que agora nós descobrimos. Nem sequer a palavra encontramos. Foi o tempo todo a terra que nós procurávamos e achamos. Então havia toda uma intenção nesse encontro do Brasil. Só que chegaram aqui, não encontraram ouro, não encontraram prata, não encontraram nenhuma atividade econômica que pudesse substituir aquele comércio rico, aquele comércio portentoso do comércio da Ásia, do comércio das especiarias. Então o resultado disso é que Portugal, de algum modo, deixou o Brasil para depois, deixou a colônia brasileira, a colônia portuguesa Brasil, para um segundo momento. Então entre 1500 até 1530 é o chamado período pré-colonial, que para a prova do Enem, por que é pré-colonial? Porque é anterior à colonização, que isso acontece na década de 1530. Para efeito da prova do Enem, para efeito da prova de vestibular, esse é um período praticamente muito pouco cobrado, ainda que o aluno tenha que saber, cada um de vocês deva saber, a significância desse período, um período anterior à colonização, e que a não colonização se deveu à riqueza do comércio das especiarias, e ao fato de que aqui no Brasil não houvera sido encontrado nenhum sinal de ouro, nenhum sinal de prata, ou nenhuma atividade econômica que pudesse explicar, pudesse dar relevo, dar ênfase a um processo de colonização. Porque colonizar, minha gente, é um investimento. Colonizar é caro, né? Porque você vai ter que trazer pessoas, trazer mão de obra, organizar um processo produtivo, fazer investimento de base no processo produtivo. Isso é caro. Então Portugal deixou o Brasil para um momento outro. E esse momento outro, de fato, acabou chegando na década de 1530, quando Portugal, decidiu colonizar o Brasil por meio da expedição de Martim Afonso de Souza. Essa expedição é extremamente importante porque ali começa o marco da colonização do Brasil. E a colonização, a gente pergunta assim: mas Fernando, né, professor, né, por que a colonização que não tinha acontecido agora acontece? Né? A colonização agora, ela se dá em função de quê? A colonização agora se dá em função do fato de que, primeiro, o comércio das especiarias já não apresentava mais o mesmo lucro de antes. Por quê? Porque vários países da Europa, além de Portugal, leia-se, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, né? Vários países começaram a chegar até a Ásia também, até as Índias, aspas, Índias, né? Como vários países chegaram até as Índias, um nome genérico, né, gente? Porque hoje é Paquistão, Índia, Bangladesh, ali o sul da Ásia, até a China, Japão. Todo o sudeste asiático até o extremo. Isso tudo era chamado de Índias na época. Se vários países chegaram às Índias, a quantidade de especiarias que eram raras, que eram caras, porque eram raras justamente, a quantidade de especiarias começou a abundar. Começou a chegar em grande monta, em grande proporção na Europa. Então as especiarias que eram raras viraram mercadorias em abundância. Mercadorias em abundância, gente, ficam baratas. Então a quantidade de mercadorias oferecidas fez o preço decrescer. Diante da queda do preço das especiarias e diante do fato de que a coroa de Espanha havia encontrado muito ouro, muita prata aqui na América do Sul, na região do Peru, Bolívia, e já começou a escoar esse ouro e essa prata ali por onde hoje é a Argentina, por onde hoje é o Uruguai,
criou na cabeça dos portugueses a certeza de que era então negócio investir no Brasil para tentar tirar da colônia, que estava aqui, entre aspas, parada, em estado aí de provisoriedade, de espera, de expectativa, alguma riqueza que pudesse legitimar a colonização e que pudesse dar a Portugal um lucro, que pudesse dar a Portugal uma rentabilidade, um acúmulo de capital para Portugal poder crescer ainda mais na Europa. Eu não vou dizer substituir, mas pelo menos recuperar o fôlego, uma vez que o comércio das especiarias houver entrado em crise, por conta do preço que declinou, do preço que despencou no mercado mundial. Então o Brasil passou a ser o novo Eldorado, o Brasil passou a ser a galinha dos ovos de ouro a partir desse momento, em função dessas necessidades de Portugal. Mas a pergunta que fica é, a partir de qual produto? E a partir de qual produto a resposta é muito clara, a partir da cana de açúcar. Aí nós nos perguntamos, mas por que Portugal, professor? Por que Portugal decidiu colonizar o Brasil pela cana-de-açúcar? Primeiro, as condições físicas, né, gente? O Brasil é um litoral gigante até hoje, né, um litoral imenso. Naquela época era uma colônia de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. Hoje nós somos um país de 8 milhões 511 mil 965 quilômetros quadrados. Mas naquele momento já era uma colônia gigante de mais de 3 milhões, com um litoral que ia mais ou menos de Belém do Pará até Laguna, em Santa Catarina, né? Então, diante desse formato todo, diante dessa grandeza toda, Portugal decidiu que seria a cana-de-açúcar, porque o litoral brasileiro é um litoral tropical, um litoral que chove praticamente durante 6 meses ao longo do ano, período de verão, né? E um período de inverno que não é que não chova, chove menos, né? Então a cana-de-açúcar adaptar-se-ia a essas condições geoclimáticas do Brasil. No litoral do Nordeste, destacadamente, havia presença do solo massapê, um solo potencialmente capaz de fomentar a atividade açucareira, e isso estimulava Portugal a pensar que seria por meio da cana. O outro ponto é que seria por meio da cana a partir também de uma experiência que Portugal já tinha. O açúcar era uma especiaria, cana-de-açúcar, porque o açúcar era um produto de ainda muito boa rentabilidade no mercado europeu. Era um produto que tinha venda, era um produto que tinha saída, é isso que eu estou dizendo concretamente, né? E de outro lado, Portugal também já dominava as técnicas do cultivo da cana-de-açúcar, que nas ilhas que pertenciam a Portugal, ali no Atlântico, Açores, arquipélago dos Açores, arquipélago da Madeira, arquipélago do Cabo Verde, Portugal já ministrava a possibilidade, já praticava, o plantio da cana-de-açúcar. Então Portugal entendeu que aqui no Brasil as condições também se replicavam e era possível. Outro ponto que nós devemos observar é que para estruturar essa colonização no Brasil da cana-de-açúcar, como é que seria essa produção de cana-de-açúcar no Brasil? Portugal optou, aspas, pelo uso da mão de obra escrava negra. Por que a mão de obra escrava negra, né? Porque a partir do momento que Portugal também dominava vários pontos do litoral de África, a região da Guiné, a região de Angola, a região de Guiné-Bissau, né, região de Moçambique, Portugal tinha um domínio de várias regiões do litoral africano. Então Portugal começou a imaginar que o lucro potencial, oriundo, proveniente do tráfico negreiro, geraria um lucro adicional, para quem não entendeu. Além de ganhar na produção de açúcar no Brasil, porque você não paga essa mão de obra, porque ela é escrava, Portugal ainda ganha em cima do tráfico negreiro. O tráfico é uma empresa lucrativa, uma empresa horrorosa, né, gente? Porque é uma empresa de traficar pessoas, de traficar humanos, mas é uma empresa geradora de lucro. Ao passo que se houvesse a escravização do índio aqui no Brasil, que é uma possibilidade, que o aluno sempre se pergunta, por que não o índio? Por que não do índio? Porque não utilizar a mão de obra do índio? Não o índio porque, naturalmente, Portugal não ganharia, não haveria tráfico de indígena. O próprio senhor de engenho se apropriaria do índio e Portugal não teria lucro nesse processo de apropriação. Então daí a presença da mão de obra escrava negra. Em que estrutura aqui no Brasil? Latifúndio, porque aqui havia terra para tudo quanto é lado, latifúndio, com plantio de um só produto, que no caso era cana-de-açúcar, monocultura, e essa produção é o tempo inteiro voltada para o mercado externo. A última questão que nos resta pensar mas com que investimento, né? Com que capital para a gente poder pensar isso? O capital seria o capital holandês, porque o comércio português houver entrado em declínio com a questão do comércio das especiarias, Portugal precisando de capital, precisando de recursos, Portugal naquele momento entendeu que precisava de recorrer a quem emprestava dinheiro no mercado europeu. Você não investe em nada se não tiver um montante de capital para poder investir naquilo que você está propondo, no objetivo que você tem de curto e médio prazo. E Portugal entendeu que seriam os empréstimos dos banqueiros holandeses. Então aqui vale quase um trocadilho. O açúcar brasileiro é um negócio para português ver e para holandês ganhar dinheiro. Porque na prática os holandeses passaram a emprestar o dinheiro, os holandeses passaram a oferecer caravelas para
fazer esse açúcar, essa cana-de-açúcar, e do Brasil para a Europa, o açúcar saía daqui grosso, o tal do açúcar mascavo, né? E tinha que refinar esse açúcar na Europa ainda. E quem refinava também eram os comerciantes holandeses. Então, até na distribuição, na venda e no refino desse açúcar na Europa, os holandeses começaram a ganhar dinheiro. Resultado disso é que Portugal passou os séculos 16 e 17 construindo esse império da cana-de-açúcar no Brasil, em grandes áreas coloniais, rurais brasileiras, criando uma estrutura muito particular. Nós poderíamos pensar, mas em que momento isso aí entrou em decadência? Em que momento isso aí entrou em colapso? Nós vamos ver que isso colapsou na segunda metade do século XVII, justamente por conta da presença dos holandeses e de problemas que se criaram nos entraves, os criados pelos próprios holandeses na segunda metade do século XVII. Pós esse momento, outra atividade vai acabar, não é que vai desaparecer a cana, mas vai acabar ganhando notoriedade, vai acabar ganhando os holofotes da coroa portuguesa, que vai ser a mineração. Mas isso, galera, a crise da cana-de-açúcar e a mineração já é papo para um outro encontro nosso. Valeu? Espero que tenham gostado, e se gostaram, aproveita a oportunidade, dá essa força, vai pro colega e diz para ele, olha, tem um professor meio rápido, meio acelerado, mas que está dizendo coisas bem claras e bem objetivas pra gente. Valeu? Eu agradeço de todo o meu coração. Valeu, obrigado.